Tava sumido das aulas, cara. Vamos lá. Arthur Emílio. Tá presente? O Arthur não, né? Camille. Davi. Evelyn Paz. Cadê? Deixa eu Davi, né? Já, Davi, a Evelyn. Ingrid. Johanna. Juninho. Patrício. Gisele. Ian. Isabelle Almeida. Até a Ingrid, só deixa eu voltar aqui. Pronto, Ingrid eu coloquei, tá? Isabelle, tá aí a Isabelle. Ítalo. Olivia, da recuperação dessa parcial, né, que você tá falando? É desse, né? É porque eu mandei 2, eu acho que o outro não foi mandado para vocês. Sim, posso sim. Então me chama, tiver a hora. Depois da aula, pouco tempo depois da aula, eu vou estar livre, tá bom? Então se você quiser me chamar, assim que acabar a aula, eu dou uma olhadinha lá e te explico. Vamos lá, o Ítalo já foi? Eu já chamei o Ítalo? Ítalo tá presente? Não, né? Joana? João Lucas? Aí o João Lucas apareceu. José Matheus? Júlia Evelyn? Laura? Lavínia? Letícia L? Lisa? Lívia? Lívia tá aqui. Maria Clara? Você é a Fênix, João. Ressurgiu das cinzas. Maria Clara? Voltou com o teu shake post, eu vi, cara. Que bom, né, que você voltou. Maria Clara não tá, né? Maria Letícia? Não tá Maria Lúcia? Maria Natália? Sara tá aqui. Stephanie? Não tá, provavelmente. Suiane? Thiago Jefferson? Eu vi ele entrando. Não sei se ele tá podendo responder, mas vou botar aqui presente. Vitor? Vitor não tá. Yasmin? Também não. Pronto, pessoal, a gente vai corrigir a atividade, tá? Que eu deixei para casa. A gente tava fazendo ela no final da aula passada, mas como muita gente faltou, alguns tiveram que fazer só em casa e alguns meio que a gente teve algumas coisinhas para comentar, tá bom? Então, para hoje a gente vai ter a correção. Eu espero hoje, tá, a gente finalizar de vez esse assunto, tá? Pelo menos a minha expectativa já tá muito grande, já tá se estendendo demais. A gente não vai ver tudo que a gente tem que ver sobre o discurso indireto, tá? Eu tô fazendo meio com uma seleção de informação. Por enquanto, para vocês, o que vai ser necessário, tá? Com certeza no ensino médio, acho que é lá no terceiro ano, vocês vão ver o assunto todo, tá? O assunto cheio, tá? A correção, pessoal, é na página 68, vou até deixar aqui no chat. Eu fazendo a correção pelo chat, eu vou comentando, tá bom, as respostas. Depois a gente vai finalizar e a gente vou deixar para casa a questão 3. Qualquer coisa, se der tempo, a gente faz aqui em sala mesmo. No caso, a gente vai ver aqui só a questão 2. Vamos lá, o que a gente tinha visto no passado é o seguinte. A gente está vendo uma outra forma de reportar o discurso indireto, tá? A gente estava vendo, todos os exemplos que a gente estava vendo era quando o discurso direto estava no presente e a gente tinha que passar ele para o passado. Até eu vou poder até colocar aqui no chat como se fosse uma fórmula. Ó. Discurso direto no presente é igual a discurso indireto no passado. Discurso direto no presente é igual a discurso indireto no passado. Pronto, isso era basicamente tudo que a gente tinha visto até agora. A aula passada a gente começou a ver uma outra situação. A gente começou a ver quanto que o discurso indireto está no passado e como é que ele ficaria no discurso indireto, tá? Então aqui a gente deu uma mexida, tá? Funcionaria mais ou menos assim, tá? Vou relembrar rapidinho.
você sabe que o discurso direto está no passado quando você encontra um verbo no passado, né? Em geral, verbos no passado você identifica pelo ED, tá? Que é a regra básica, né? Como past, played, liked, que seria assim. Geralmente é assim que você identifica, tá? Exceto se for um verbo irregular, tá? Inclusive, depois eu vou ver se eu compartilho para vocês uma tabelinha de verbos irregulares no passado. Não para você decorar tudo, mas para você consultar, tá? Por exemplo, você tem como went, que é um verbo no passado, que é o verbo foi no passado, que no caso é irregular, tá? Então, primeiro a gente aprendeu a identificar o discurso indireto no passado. Olha para o verbo, tá? Se ele está com ED, é porque o discurso direto está no passado. E quando a gente vai passar ele para o indireto, a gente precisa combinar. A gente vai usar a palavra had, que vai ser fixa, né? Mais o verbo no particípio. Essa vai ser a regra, tá? Então, eu poderia até colocar aqui em forma de fórmula também, ó. Discurso direto no passado é igual a discurso indireto no que a gente chama de passado perfeito, é esse termo que a gente usa o had, tá? Eu vou colocar os dois aqui, ó. Had mais particípio. Pronto, esse seria um resumo, tá? Quando o discurso direto está no passado, o discurso indireto vai ficar no passado perfeito, que é aquele tempo verbal que você usa o had, mais o verbo no particípio, tá bom? Vamos só relembrar o que é verbo no particípio, tá? O particípio, basicamente, são aqueles verbos, se eu for fazer uma comparação com o português, são os verbos que terminam com DO. Por exemplo, jogado, que é o particípio do verbo jogar. Tem aqui, por exemplo, o verbo cantado, que é o particípio do verbo cantar. E por aí vai. Por exemplo, dançado, que é o particípio do verbo dançar, tá? Tudo que terminar com DO. Em inglês, como é que fica esse particípio? A regra do particípio ela é igual ao do passado, tá? Você vai só acrescentar o ED. Que a gente está só relembrando, tá bom? Por exemplo, o verbo play vai ser o verbo jogar. Se eu quero escrever o particípio, eu posso escrever played, que vai significar jogado, tá? Claro, exceção se ele for um verbo irregular, que aí realmente você não tem muito o que fazer. Por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir, no passado ele vai ficar gone. Por exemplo, o verbo do, que é o verbo fazer, no particípio, né, ele vai ficar done, tá? Então, a gente só tem que tomar cuidado, tá? Os verbos regulares e os irregulares. Então, resumido, é isso aí, tá? Quando o verbo está no discurso direto, está no passado, o indireto vai para o passado perfeito, que nada mais é do que o had, que a palavra tinha, mais o verbo no particípio, tá? Essa foi a primeira coisa que a gente viu. A segunda foi o seguinte, foi quando a gente ia reportar um discurso direto que estava no futuro. E como é que a gente identifica o futuro, tá? Vou até colocar aqui, o will é igual ao futuro. Então, toda vez que você pegar um discurso direto, né, aquele discurso que está entre aspas, e você vê a palavra will, saiba que está no futuro, tá? E como é que eu reporto, vamos dizer assim, um discurso direto no futuro? É o mais simples, tá? Você simplesmente vai pegar esse would e vai trocar, ou pegar o will e vai trocar pelo would. Então, o will, ele vira would. Basicamente foi isso que a gente viu, tá? E vamos lá, vamos corrigir, né? Tudo foi isso aí. Tem só uma exceção, que é a letra E, a letra E, que tem uma exceçãozinha, porque é um verbo diferente, mas quando chegar lá eu comento, tá bom? Para aqueles que fizeram em casa, tá? Mas não estavam na aula passada, eu vou reler as questões. Quem já fez e quiser compartilhar no chat, não tem problema, tá? A letra A fala assim, ó. I will send you a postcard. Eu enviarei a você um cartão. Como é que eu sei que essa frase está no futuro? É só a gente lembrar que esse will, às vezes ele vem contraído com pronome, tá? Então, esse I, apóstrofo com dois L's, nada mais é do que o I will contraído, tá? Mesma coisa, tá? E o verbo send, que vai ser o verbo enviar. Então, a frase, ela está no futuro. Eu enviarei a você um cartão. Então, se ela está no futuro, se ela está usando o will, quando a gente vai passar para o discurso indireto, a gente vai só trocar o will pelo would, tá? Então, ficaria assim, ó. A questão já deu uma parte da frase para a gente, ó. Ele disse-nos que ele enviaria, né? Essa vai ser a única mudança. Vamos pegar esse will send e a gente vai trocar pelo would send. Trocando somente um pelo outro. Ficaria assim, ó. Que todas, ele contou-nos, ou ele disse-nos, que ele, that he, would send, ele enviaria a nós, né? No caso, esse us vai ser nós, né? Ele enviaria a nós um cartão. Então, ficaria assim, esse would send. Vamos lá, a letra B diz o seguinte, ó. We've bought a new car. Nós compramos um carro novo. Aqui a gente tem uma outra situação que a gente viu. Nesse caso, o discurso direto, ele está no passado, né?
nós compramos um novo carro. Então, quando eu passar para o indireto, eu vou ter que usar a palavra tinha. Então, eles contaram-me que eles tinham comprado, tá? Então, o verbo comprou vai ficar tinha comprado. E esse tinha comprado em inglês, é só você seguir aquela regra do had, tá? É had mais o verbo no particípio. Legal. O boat aqui é um verbo irregular, tá bom? Ele deriva dessa palavra aqui, ó. Do verbo buy, que é o verbo comprar. Então, esse boat é a forma no passado dele. E no particípio, esse verbo fica do mesmo jeito. Você não precisa mudar, tá? Tem verbos que mudam no particípio, mas tem verbos que não mudam. Então, esse tinha comprado é simplesmente had bought. Tá? Dá para reaproveitar o verbo. Então, vai ficar assim, ó. They told me, eles disseram-me, que they had bought a new car. Certo? Vai ficar simplesmente isso aí. Vamos lá, a letra C. A letra C é algo que a gente viu na aula retrasada, né? Que é quando o discurso direto, ele está na forma negativa. Na forma negativa do presente, né? Porque a gente está vendo don't, né? A frase está assim, ó. I don't speak German. Eu não falo alemão. Discurso indireto assim, ó. Eu até colocando aqui, ó. Ela disse que ela, she said that she, ela disse que ela não falava. Que foi o que a gente aprendeu. Se no discurso direto você tem o don't, ou pode ser o doesn't, né? Dependendo do pronome. Quando você vai passar para o indireto, como ele está no presente, você só vai precisar trocar o don't pelo didn't. Então ficaria assim, ó. Vai ficar didn't speak German. Ela disse que ela não falava alemão. Tá? E você pode contrair ou não, tá? Eu sempre lembro que did not é a mesma coisa que didn't. Dá na mesma coisa. Assim, ó. Vamos lá, letra D. You failed your art exam. Né? Você falhou no seu exame de artes. Dá para perceber que esse discurso direto, né, que está entre aspas, ele está no passado, já que a gente encontra esse verbo aqui, ó. O verbo failed, que é o verbo falhou. Então, se está no passado, como é que a gente faz? Como é que é a fórmula que eu coloquei lá em cima? Se o discurso direto está no passado, o discurso indireto vai estar no passado perfeito, que é o que? O had, mais aquele mesmo verbo, só que no particípio. Então, vai ficar assim. O bom, como o verbo failed é um verbo regular, no particípio ele continua do mesmo jeito. É só você acrescentar o ed, tá? Porque ele vem desse verbo aqui, ó. Ele vem do verbo falhar, que é o verbo fail, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Você disse, vou recopiar também a frase toda. Você disse que nós tínhamos falhado, tá? Então o falhou vai ficar tínhamos falhado. We had failed. Vou colocar aqui 3 pontinhos. Pronto, ficaria assim. Você vai colocar nesse espacinho o had failed. Tá? Você disse que nós tínhamos falhado no exame de artes. Beleza, vamos para a letra A. A letra A é um pouquinho diferente, tá? Isso aqui eu deixei para comentar a aula passada, mas não deu. No caso, aqui a gente tem no discurso direto a gente tem a palavra can, tá? A gente viu o can quando a gente estava estudando sobre verbos modais, tá? O can é um verbo modal. Então ele é o verbo modal que significa poder. E detalhe, os verbos modais, eles não são verbos comuns, tá? Ele tem uma forma específica no passado. Então, eu lembro que quando a gente estava estudando, eu até expliquei que não existe can't, tá? Se não existe uma forma no passado com ed para o verbo can. Ele é como se fosse um verbo irregular, tá bom? Então, o passado desse can vai ser could, tá? Por que eu sei que eu vou substituir isso? O senhor sabia que a gente é enganado... Não, super aleatória a pergunta, João, mas vou ler. Que a gente é enganado 432 vezes por dia. Não sabia, João. Explique. Mas deixa eu terminar a explicação dessa questão, tá? Aí você explica bem direitinho. Caramba. Ah, o Metaforando, eu assisto. Gosto dele, gosto do Vitor. Eu achei gente boa. Vamos lá, João. Deixa eu continuar aqui, tá certo? Pessoal, esse verbo can, tá? Que é o modal que a gente estudou. Ele é o verbo poder e ele já está no presente, tá? Então, a gente, como ele já está no presente, lembra da regra. Se o discurso direto está no presente, o discurso indireto vai para o passado. Esse can no passado vai ficar o could, tá? Simplesmente assim. Só que detalhe, esse can, ele tá na forma negativa, ele tá até escrito assim, né? Ó, can't, né? Que nada mais é do que uma contração de can not. Quando você vai passar por um discurso indireto, você não vai precisar mexer nesse not, você vai manter o not, tá? Porque é negativo.
você só vai precisar transformar o can em could mesmo, tá? Então vai ficar assim. Aí o not você deixa, tá bom? Vai ficar could not. Ou você pode colocar a contração, ó. Assim, ó. Couldn't, tá? Então a frase traduzindo fica assim, ó. O discurso direto, I can drive, significa eu posso dirigir, ou eu consigo dirigir. E no discurso direto fica assim, ó. Ele disse que ele conseguia dirigir. Por isso que ficou, he said he couldn't drive, tá? Essa é a única exceção, vai ser o verbo can que vai ficar could no passado, porque ele é um verbo modal, tá bom? Vamos lá, correção feita, vocês entenderam? Pessoal que não fez, que não veio a aula passada, mas que fez a atividade, foi, deixa eu ver quem foi a Gisele, foi o... Quem mais que fez? Maria Lúcia, eu acho que vocês entenderam? Vocês conseguiram fazer? Vocês acompanharam a correção? Lembrando, tá? Esse vai ser o conteúdo da prova bimestral de vocês, tá? Vai ser as anotações número 1, número 2 e número 3, tá? A prova já tá feita, vai ser isso aí, tá bom? Basicamente o que a gente viu até agora. Pronto, vamos lá, vamos pra frente. Aqui a gente vai ver um pouquinho, tá? Antes da gente responder a 3, a gente vai ter o último caso, que eu pretendo, no caso, explicar para vocês, que é o seguinte. A gente viu o Evelyn, pronto. Fica assim, ó. Could not. Vai ficar assim, tá? É porque o verbo can, você tem que passar o verbo can pro passado, tá? E esse can pro passado vai ficar could, tá? Porque ele é um verbo modal e ele tem uma forma própria no passado, tá? Então é só isso, could not. Ou, se você quiser, você faz a contração, que vai ficar assim, ó. Couldn't. Assim. Então, tanto faz. O que você quiser colocar aí, contraído ou não, não tem problema. Vamos lá. A gente viu todas as formas de reportar em vários tempos verbais, mas agora a gente vai fazer o seguinte. Quando alguém faz uma pergunta no discurso indireto, desculpa, quando alguém faz uma pergunta no discurso direto, como é que eu vou reportar uma pergunta? Tá? Então é isso que a gente vai ver agora, tá? É um caso específico que no discurso direto agora vai ser uma pergunta, não é mais uma afirmação, né? É diferente de tudo que a gente viu até agora. Então vamos lá, deixa eu apresentar uma tela para a gente entender isso aqui. Pronto, vocês estão vendo, né? Vamos lá. O nome do tópico, né? Reportando perguntas para o discurso indireto, tá? Então aqui a gente vai pegar situações em que você vai encontrar uma pergunta. E você pode ter isso de duas formas, tá? Por exemplo, discurso direto. Que lembra, discurso direto é aquele discurso que você coloca aspas e reproduz literalmente o que alguém falou. Existem duas formas de você encontrar um discurso direto com uma pergunta. Você pode ter simplesmente assim, o nome da pessoa, 2 pontinhos e a pergunta. Que nem nesse caso, o son, 2 pontinhos, do you want to hang out? Ou seja, você quer sair, porque esse hangout é tipo uma expressão, tá? É tipo sair para conversar, como se fosse isso, é tipo o rolê, tipo sair pro rolê, tá? Como se fosse assim. E você pode também encontrar dessa forma, ó. Son asked me, do you want to hang out? Qual é a diferença? A diferença tecnicamente nenhuma, tá? Porque o son, desculpa, a segunda é assim, ó, son perguntou-me. E dá a mesma coisa, muitas vezes o discurso direto fazendo uma pergunta, ele raramente vai ter esse asked me, porque já está subentendido que é uma pergunta. Então, às vezes, você nem precisa dizer son perguntou-me. Às vezes já está subentendido quando você encontra a pergunta, tá? Mas, de qualquer forma, você pode encontrar dessas duas formas. Só o nome da pessoa e depois o discurso direto perguntando, né? Ou son asked me, aí 2 pontos e a pergunta. E a gente vai usar bastante esse verbo aqui, o ask, tá? Que é o verbo perguntar, pode também ser o verbo pedir. Em alguns casos bem específicos, ele pode até ser o verbo convidar, mas geralmente a gente traduz esse ask como o verbo perguntar ou pedir. Vou até deixar no chat. Ele vem desse verbo aqui, ó. Perguntar ou pedir. Pronto, isso aí. Aqui, clara é a forma dele no passado. Pronto, e vamos lá, vamos montar o discurso indireto. Discurso indireto, algumas possibilidades. Aqui é importante falar isso, tá? Você tem 3 formas, e as 3 formas estão corretas de você reportar uma pergunta, tá? Eu coloquei aqui as 3, tá? Coloquei aqui embaixo, vou explicar cada uma delas, mas geralmente as mais comuns são essas duas aqui de baixo. Até deixei aqui um
um asterisco, tá? Que a gente vai usar mais elas. Então, vamos analisar a pergunta, a gente pode tentar analisando em português mesmo, porque nesse caso faz sentido a gente pensar em português, dá para encaixar, dá para a gente entender como é que funciona. Ó, vamos lá. Sam perguntou-me, você quer sair para conversar? Você quer dar um rolê? Você quer sair? Como é que eu colocaria isso no discurso indireto? Vamos lá, vocês coloquem no chat. Pensem em português, sem problema, tá? Sam perguntou-me, você quer sair para conversar? Agora tente reportar isso para o discurso indireto. Como é que vocês fariam? Coloque em português mesmo, tá? Existe mais de uma forma de você perguntar isso. Então, é possível que você coloque respostas diferentes e elas estejam todas corretas. Mas vamos lá, como é que vocês acham que ficaria o discurso indireto disso? Sam perguntou-me, você quer sair? E aí, alguma ideia de como ficaria? Alguém arrisca um chute? De novo, a pergunta é... Deixa eu ver. Isso, Lívia, perfeito. Ótimo você ter colocado isso. Ó. Sam me perguntou se eu gostaria de sair. O mais importante aqui que a gente vai ver vai ser esse se, tá? Porque até então, a gente estava vendo muito o that, que significava que. Mas quando a gente está fazendo uma pergunta, a gente vai usar muito se, tá? Vou até colocar aqui embaixo, eu vou começar pelo exemplo 2. Vou começar por esse, eu vou explicar um por último, já que a Lívia colocou isso aí, eu vou começar pelo 2 e pelo 3. Então vamos lá. Vai ficar literalmente assim, ó, o Sam perguntou-me, e aqui você usa o mesmo verbo perguntar, ó. Sam perguntou-me se eu queria, e esse queria vai para o passado. Porque se você for olhar, vou até colocar aqui, ó. Se você for olhar aqui para cima, ó, o discurso direto, ele está no presente, porque a gente tem o verbo want, que é normal, e a gente tem o do, né, que é o auxiliar do presente. E a gente vai passar ele para o indireto, então, é regra, né? Você vai ter que passar o verbo para o passado. Só que não é somente passar para o passado, não é somente o want que vai virar wanted. A gente vai ter que usar o if, tá? Totalmente diferente, porque a gente estava muito acostumado a usar o that, né? Tipo, fulano de tal perguntou-me que. Só que quando a gente reporta a pergunta, a gente não diz perguntou-me que. A gente fala assim, ó, perguntou-me se, tá? Então aqui a gente basicamente vai ter essa substituição, ó. O if no lugar do that, quando ele for necessário, que no caso quase sempre vai ser necessário. Então essa vai ser a primeira mudança importante. A gente vai precisar do if. Então a frase ficaria simplesmente assim, ó. Sam perguntou-me, Sam asked me if I wanted to hang out. O resto da frase fica igual. Passei só o verbo do passado e usei o if. Tá? E acontece muitas vezes, em vez de você colocar o verbo perguntou-me, é muito comum você ouvir essa expressão aqui, ó. Wanted to know. E o que significa isso? Eu vou colocar aqui no chat, ó. Wanted to know significa quis saber. Então, basicamente, a gente sempre vai começar, ó. Sam perguntou-me, ou Sam quis saber, tá? Já que é uma pergunta, essas duas formas são válidas, tá? Tanto o asked quanto o wanted to know. Aí você continua do mesmo jeito, ó. Sam quis saber se eu, esqueci só do eu aqui, se eu queria sair. Tá? Então aqui a gente vai ter essas duas formas. E essa primeira aqui, eu vou explicar como é que funciona essa primeira. Ela tá mais curtinha e ela nem sempre funciona, tá bom? Geralmente a gente vai usar só essas duas aqui de baixo. Mas eu vou explicar isso aqui, ó. Quando alguém diz, ó, Sam perguntou-me, você quer sair? É possível que a gente coloque simplesmente assim, ó. Sam perguntou-me para sair. Tipo, bem mais curtinho, né? Sam perguntou-me para sair. Esse para sair, você simplesmente vai usar o to e você vai usar lá na frase o que foi que ele pediu. Ele pediu para sair. Então, simplesmente você vai pegar o sair e você vai literalmente copiar para cá, ó. Sam perguntou-me para sair. Tipo, super direto. Só que isso aqui não é tão comum, tá bom? Ele soa até meio informal. Tá? A gente não vai usar muito ele, mas saiba que é possível, tá? Se você puder encaixar na resposta, beleza, mas a gente vai usar mais esses dois aqui, ó. Certo, pessoal? Vocês entenderam a ideia? Eu vou até colocar aqui mais alguns exemplos. A ideia é simplesmente essa, tá? A gente não vai mais usar o verbo told e o verbo said, que é o que a gente estava usando até então, né? Que eram esses dois verbos aqui, que significam disse. A gente vai simplesmente passar a usar o verbo perguntou. Perguntou ou pediu.
E no lugar do that, que a gente estava usando antes, a gente vai passar a usar o if, que significa se. Então eu vou colocar aqui a tradução também, ó. If é igual a se. Certo, pessoal? Vocês entenderam? Alguma dúvida? Querem mais exemplos? Vou colocar mais exemplos, né, pra gente ver se a gente consegue fixar melhor isso aqui. Bom, vou fazer o mesmo processo. Eu vou pegar um discurso aqui direto, perguntando. Vou até pegar um exemplo que tem no livro, na verdade. Vou pegar aqui o exemplo. Deixa eu pegar um exemplo aqui fácil. Vou pegar da letra A. Pronto, olha aí na questão 3 do livro, da página 69. Então eu vou responder ela aqui, que é bom que já vai respondendo e você já vai explicando ao mesmo tempo. O que a gente tem? A gente tem o seguinte discurso direto. Christopher, ou Christopher, na verdade, né? Porque PH tem som de F. Christopher, aí bota 2 pontos. Aí a gente abre aspas para ele. Do you want to dance? Você quer dançar? Aí a gente vai ter que reportar isso, tá? Christopher, você quer dançar? Vamos reportar isso. Ficaria assim, ó. Eu vou colocar só Chris, para não ter que escrever tudo, tá? Chris perguntou-me, né? Asked, lembrando, esse asked vai ser o verbo que a gente vai usar quando a gente está reportando uma pergunta, tá? Então, o Chris perguntou-me, aí a gente vai fazer o quê? Perguntou-me que? Não. Perguntou-me se, tá? Perguntou-me se eu queria dançar. Peguei aqui simplesmente, ó, estava no presente, o verbo want, simplesmente passei para o passado, tá? Aquelas regras de tempo verbal, elas se aplicam do mesmo jeito nas perguntas, tá? Não é porque é uma pergunta que a gente não vai ter aquela troca de tempo verbal, tá? Então, aquelas mesmas trocas vão acontecer. Está no presente, vai para o passado. Está no passado, vai para o passado perfeito. Se está no futuro, você vai usar would, tá? Então, as trocas, elas continuam acontecendo. O que a gente vai mexer mesmo é só nessas duas palavrinhas. Vai ser no verbo asked e na conjunção if. Então, ficaria simplesmente assim, ó. Chris perguntou-me se eu queria dançar. Poderia colocar de outro jeito? Poderia. A gente poderia até usar esse primeiro método aqui, ó, que é o mais direto. A gente poderia simplesmente dizer, ó, Chris perguntou-me, ou pediu-me para dançar. Seria uma possibilidade também. Chris pediu-me, ou perguntou-me, to dance, para dançar. Tá mais resumido, também dá na mesma coisa, dá para entender do mesmo jeito. Eu poderia até mesmo fazer o que eu coloquei aqui na opção número 3. Em vez de usar o verbo asked no passado, você pode colocar wanted to know, que significa quis saber. Então poderia ficar simplesmente assim, ó. O Chris quis saber, né? Wanted to know. Chris quis saber se eu queria dançar. Poderia ficar assim também, ó. Vou até colocar em negrito. Se wanted to know. Tá, pessoal, vocês entenderam como é que vai funcionar? A gente vai fazer isso basicamente nessa questão toda. Mas até aqui, só me confirme, vocês pegaram a ideia de como é que a gente reporta uma pergunta? Vocês entenderam no que a gente vai ter que mexer? Deixem saber, coloquem no chat, só para saber que eu posso prosseguir. Vocês entenderam, sim ou não? Ou se precisam de mais exemplos, sei lá. Mais ou menos, João. Porque faltou muita aula, né, João? João, faz o seguinte. Você pode... pergunta aí o que você não entendeu especificamente, tá? Mas eu também te aconselho a você dar uma lida rápida nos arquivos que eu deixei. Coloquei alguns arquivos no Google Sala de Aula de todas as aulas que a gente teve até agora sobre esse assunto, tá? Porque é um assunto que ele se acumula, tá? Então a gente tem todas as aulas. Mas se tu quiser, João, me chama lá no WhatsApp. Tu tem meu número. Pode deixar que eu te respondo, tá? Não te deixo no vácuo, não. Vamos lá. Eu vou dar mais exemplos, tá, Lisa? Vou pegar um exemplo aqui que não tá no livro. Pronto. Show. Vamos pensar aqui. Deixa eu pegar aqui teu nome, João. Vou te usar de exemplo. João. Aí vou colocar a pergunta que o João... Deixa eu pensar aqui, ó. João, me faça uma pergunta simples. Vamos por você. Imagina uma pergunta simples. Pronto.
Não, vou deixar para tu, João. Pensa uma pergunta em português mesmo, tá? Sem problema. Que eu vou ver se ela se encaixa aqui. A gente vai tentar reportar a tua pergunta. Não exatamente, vamos tentar usar um verbo. Se bem que daria, tá? Daria para fazer isso. Seria mais ou menos assim, ó. Só que não vem ao caso. Eu vou explicar um pouquinho depois, mas ficaria assim, ó. How many is 2 plus 2? Só que vamos esquecer a matemática por enquanto, tá, João? Vamos pensar em uma pergunta que você faria, tipo, um convite para alguém, uma pergunta simples. Não, vou colocar aqui, tá, João, para a gente economizar tempo. Mas se tu quiser colocar o de exemplo, eu posso usar as perguntas de exemplo, ó. Do you know my name? Pronto, simples, ó. Pergunta simples. Coloca aqui João. João perguntou-me, do you know my name? Você sabe o meu nome? Pronto, vou colocar depois. Vou pegar esse teu exemplo aí para depois, ô João. Mas vou pegar esse aqui por enquanto. Eu poderia também escrever assim, tá? Tem duas formas. Eu poderia escrever colocando o verbo ask daqui também, ó. João perguntou-me, aí bota literalmente, né? Você sabe meu nome? Ou uma mais fácil, vamos colocar, você sabe a minha idade, né? Não é muito óbvio. Vamos colocar, you know my age? Você sabe a minha idade? Pronto, aqui é o discurso direto, tá? A gente pode escrever das duas formas. Quando eu vou reportar isso, é só você pode pensar um pouquinho em português mesmo que dá certo. Ó, vamos lá, João perguntou-me, você sabe a minha idade? Aí você pode pensar até mesmo como ficar em português. Ó. João perguntou-me se eu sabia a idade dele. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer umas pouquinhos. Ó. João perguntou-me, vou até deixar em negrito, porque o asked vai ser o verbo que a gente vai usar. João perguntou-me, a gente vai usar o se agora, se eu, né, porque ele perguntou para mim, né, se eu sabia, esse sabia, a gente vai pegar o verbo saber, né, que é o know, e a gente vai colocar no passado. Esse verbo, no caso, ele é irregular, tá? Então aqui a gente não vai colocar o ed porque ele tem uma forma própria no passado, tá? Esse know no passado vai ficar new, mas é simplesmente o passado. Perguntou-me se eu sabia a idade dele. De novo, as grandes mudanças, você sempre vai usar o verbo perguntou-me, você vai usar sempre o if também, e você vai continuar usando o verbo no passado, tá? João perguntou-me se eu sabia a idade dele. Você poderia também colocar daquela outra forma. A gente poderia substituir o asked pelo wanted to know, que dá na mesma coisa. O wanted to know é quis saber. Então poderia ficar assim, ó. João quis saber, wanted to know, se, a gente vai continuar usando o se, né? João quis saber se eu sabia, o verbo vai para o passado, né? A gente estava usando o know, ele vai ficar knew no passado. Se eu sabia a idade dele. Detalhe que a gente está sempre usando o if, né? Ele está sempre aqui com a gente. E aqui eu usei o wanted to know, que dá na mesma coisa do asked. Vamos pensar em outro exemplo. Eu poderia colocar o teu, João, mas o teu a gente estaria usando o would como fazer uma pergunta. Vou fazer assim, vou focar em perguntas com presente simples. Essa tua pergunta ficaria assim, João. Ó. Ficaria com would. Ficaria tipo assim, would you accept it? Deixa eu ver aqui. Accepted. Deixa eu ver, você aceitaria um celular novo? Ficaria tipo assim, ó, João. Would you accept a new phone? Ou a new mobile phone? Ou algum derivado? Ficaria assim, ficaria uma pergunta com would, mas a gente não viu isso aqui ainda. Tá? Então aqui eu estou focando em perguntas com presente simples mesmo, tá? Perguntas simples. Então vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui mais um exemplo, né? Vou pegar aqui, deixa eu pensar. Vou pegar a Lisa, aqui de exemplo. Então, Lisa perguntou-me. Deixa eu pensar. Você assiste séries? Pronto, essa vai ser a pergunta da Lisa. Do you watch series? Do you watch series? Eu teria que usar o could, seria um verbo modal. A gente não viu, a gente vai ver depois, tá? Como é que a gente pergunta, faz um reporte usando verbos modais. Porque, cara, isso aqui é muito amplo, tá? Para você fazer um reporte, você pode fazer reporte com qualquer conteúdo. Eu tô evitando usar esse poderia, faria, porque isso são outros tempos. Eu tô aqui focando no presente. Tipo, você sabe, você assiste, você canta, você busca. Tô usando só o presente, tá, João? Pra gente ir aos pouquinhos. Então, porque assim, a Lisa perguntou-me, você assiste séries? Beleza, vamos reportar. Lisa perguntou-me se
eu assistia. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o verbo watch, que está sendo aqui o verbo assistir, a gente vai passar ele para o passado. Perguntou-me se eu assistia séries. Lisa asked me if I watched series. E a gente também tem aquela outra opção, né? Lisa wanted to know, Lisa quis saber se eu assistia séries. Tá? De novo, só focando, tá? A regra da mudança de tempo verbal acontece sempre. Não é porque é uma pergunta que não está no presente. Continua no presente, portanto, o discurso indireto vai para o passado. Ô, Lisa, e aí, Lisa? Com esses exemplos, você entendeu melhor? Facilitou? Deu para pegar até agora a ideia? Sim. Mas vamos lá. Então, aqui a gente fez um reporte simples, tá? Aí a gente tem um caso interessante, que é quando a pergunta, ele tem o que a gente chama de pronome interrogativo, tá? Não precisa decorar esses nomes estranhos, mas quando uma pergunta, ela tem essas palavras aqui, ó. A palavra what, que significa o quê? Eu vou até colocar elas no chat depois, tá? A palavra where, a palavra when, a palavra who, which e how. Tá? Quando elas aparecem no discurso direto, a gente vai ter que sempre manter elas no discurso indireto. Vou até colocar aqui a tradução. Antes de explicar, vou colocar aqui a tradução. What significa o quê? Vamos lá, o próximo é where, significa onde. Onde. O próximo ali vai ser when. When significa quando. A gente tem who significa quem. Então é bom você anotar se você não tem, se você não decorou, se você não aprendeu ainda, é bom você anotar, tá? E o which significa qual. Na maioria das vezes significa qual. Which também pode significar outras coisas, tá? Mas nesse contexto aqui é só qual. E how significa como. Então, vamos lá. Quando a gente encontra essas palavras no discurso direto, a gente vai ter que ficar atento que a gente vai ter que manter elas. Por exemplo, tem aqui uma pergunta, Bob. Vamos ver a pergunta do Bob. Who are you? A gente traduz assim, ó. Quem é você? É a pergunta do Bob. Quando eu vou reportar isso, eu vou dizer o seguinte, ó, Bob perguntou-me, né, usando o verbo asked, Bob perguntou-me quem, essa é porque a gente mantém o who, né, quem eu era. Tá? Quem eu era. Aqui eu coloquei I was, porque você lembra isso aqui é o verbo to be, tá bom? O verbo to be no passado, pro pronome I, ele fica I was, tá? Inclusive, se você esqueceu as conjugações do verbo to be, eu fiz uma anotação, acho que foi minha segunda anotação, eu coloquei lá uma tabelinha, como ficava o verbo to be no passado. Se você esqueceu e não lembrar, tipo, volta lá, dá uma olhadinha, eu deixei toda uma tabelinha bem organizada. Então você dá uma olhada lá. Então você percebe que eu manti, né? A palavra who. Bob perguntou, quem é você? Bob perguntou-me quem eu era. Então essas palavrinhas vão ser sempre mantidas. Por exemplo, se eu estivesse usando outra, vamos aqui, por exemplo, usar a palavra where, que significa onde. Né? Jane. Vamos ver aqui a pergunta da Jane. Where do you live? Onde você vive ou onde você mora. Quando eu vou fazer isso aqui numa pergunta, eu vou dizer o seguinte, ó. Jane perguntou-me, esqueci do me, né? Jane perguntou-me onde eu morava. Você percebe que a gente não está precisando aqui do if, tá? A gente está usando a mesma palavra. A gente está usando onde. E detalhe, aquelas regras de mudança de tempo verbal, elas continuam. A gente está aqui, o live está no presente, e aqui embaixo eu coloquei no passado. Tá? A mesma coisa, a mesma regrinha de sempre. Mas eu estou sempre mantendo esses pronomes interrogativos. Por exemplo, se eu tenho a seguinte pergunta, a pergunta do Josh. How did she pass the exam? Peraí, deixa eu só ver a hora aqui. 2h19. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou deixar esses últimos exemplos, tá? Para depois, porque eu mudei aqui o tempo verbal, tá? E eu precisaria de um tempinho a mais para explicar. A gente está finalizando. Mas eu quero saber, até aqui, pessoal, só desses 2 exemplos, vocês entenderam a ideia? Quando a gente encontra essas palavras, elas vão ser usadas no discurso indireto. A gente não precisa do if nesse caso, que vai ser o se. A gente pode usar elas mesmas para montar o sentido. Vocês entenderam essa parte? E se próxima aula a gente continua comentando isso, mas eu quero saber se vocês entenderam. E até a atividade eu não vou deixar para casa, vou fazer o seguinte, essa atividade da questão 3, vamos esperar eu finalizar todas as observações, aí depois a gente faz junto aqui na sala. Tá bom? É isso. Então acho que vocês entenderam, vocês responderam?
Até a próxima, tá?